Você já leu Sutter Kane? Fala aí, meu, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui daquele canal sobre cinema. Eu sou o Felipe e hoje eu quero conversar com vocês a respeito do filme que melhor interpretou a essência do H.P. Lovecraft, e eu estou falando de À Beira da Loucura. Lançado em 1994, escrito por Michael De Luca e dirigido por John Carpenter, À Beira da Loucura faz parte de uma trilogia antológica composta por O Enigma de Outro Mundo, Príncipe das Trevas e esse próprio que fecha a trilogia, conhecida como a Trilogia do Apocalipse. Como fã do gênero de horror cósmico, né, é muito difícil encontrar um filme que passe a essência dos contos do H.P. Lovecraft pra tela do cinema. Então esse filme ele me encantou muito quando eu assisti ele pela primeira vez, não porque ele adapte algum conto específico da obra do H.P. Lovecraft, mas porque ele não tem vergonha de assumir que ele é sim um filme baseado nessa mitologia do horror cósmico. Então ele funciona muito como uma homenagem escrachada ao gênero criado pelo H.P. Lovecraft, né, e muito incorporado por escritores como Stephen King, que usam de referência para criar o seu próprio universo, né. Então o filme vai contar pra gente a história do investigador privado chamado John Trent, interpretado aqui pelo Sam Neill, que já era conhecido na época pelo sucesso do Jurassic Park, e aqui ele precisa descobrir o paradeiro do famoso escritor Sutter Kane, interpretado aqui por Jürgen Prochnow, cujos livros causam um estranho efeito em quem os lê. E a ideia aqui era mostrar como a loucura pode ser uma doença contagiosa, né? Então nós vamos observar isso através dos fãs do Sutter Kane, que estão esperando ansiosamente pelo lançamento do seu livro mais recente, que se chama In the Mouth of Madness, né? À Beira da Loucura. E você vê que a loucura chega ao ponto deles realizarem atos de vandalismo e quebradeira nas lojas que possuem os exemplares das obras do Sutter Kane. E a história já começa aqui no meio do caos, né? O filme abre no meio do caos com o personagem do Sam Neill sendo levado para um manicômio onde ele vai ser internado, né, e posteriormente interrogado pelo Dr. Wren, interpretado aqui pelo David Warner, onde ele vai perguntar o que levou o personagem do Sam Neill até ali. E é aqui que o filme começa a entrar bastante nessa mitologia Lovecraftiana, né, então nós vamos ver o personagem contando fatos que antecedem aquele momento, uma coisa que a gente vê bastante nos contos do Lovecraft. Quem leu as obras consegue ter mais ou menos uma noção disso. Então nós somos transportados de volta no tempo, onde a gente vê o personagem do Sam Neill trabalhando como investigador particular. Ele é um homem cético, ele é um homem certo das suas convicções, e ele não duvida em momento algum do que é a realidade e do que é a ficção. E ao mesmo tempo estão acontecendo já esses relatos de vandalismo por parte dos fãs do Sutter Kane, e a gente vai vendo as pessoas em frente às lojas, ansiosas, aguardando ali o lançamento do livro. E nós somos pegos de surpresa por uma das cenas mais impactantes desse filme, na minha opinião, que é a cena da cafeteria, onde o personagem do Sam Neill tá ali conversando com o contratante dele, e o contratante menciona o tal do desaparecimento do Sutter Kane. Pode ser um caso interessante para ele investigar ou não. Eles estão lá conversando, e lá no fundo tem um sujeito andando na maior calma, na paciência de Jó, carregando um machado nas suas mãos, um machado gigantesco, e como se o caos fosse anunciado já de antemão, ele pega e quebra o vidro da cafeteria, já assusta todo mundo, parte ali pra cima do personagem do Sam Neill e pergunta pra ele a pergunta que, na minha opinião, marca esse filme, que é: você lê Sutter Kane? E você observa ele encarando o personagem do Sam Neill ali com duas íris nos seus olhos, né, entrelaçadas, uma coisa bem bizarra, uma coisa bem característica, né, do horror cósmico, desses contos do horror cósmico, né, do Lovecraft. E assim o Trent decide então ir atrás da verdade para descobrir o que aconteceu com esse tal de Sutter Kane, e ele parte para sua investigação num estilo bem RPG Call of Cthulhu. Quem já jogou RPG de mesa do Call of Cthulhu sabe muito bem do que eu tô falando. Os quebra-cabeças, né, os puzzles que a gente vê muitas vezes nos jogos inspirados em Lovecraft são referências aqui também
também, né? A gente tem esses elementos presentes no filme de uma maneira bem interessante, de uma maneira bem sagaz também, né? E eles são só a pontinha do iceberg. Então ele começa a ler as obras do Sutter Kane para tentar entender mais ou menos com que tipo de pessoa ele tá lidando, para tentar entender mais ou menos como é que o Sutter Kane pensa, né? Para ajudar ele na investigação dele. E é interessante como isso vai corrompendo a mente dele também, ao ponto dele ter sonhos estranhos, algumas vezes alucinações, né? E você começa a se questionar o quão são ele ainda está. E a brincadeira começa mesmo quando Trent descobre o possível paradeiro do Sutter Kane e ele é enviado para lá com a editora de livros dele, né? A Linda Stiles, interpretada aqui pela Julie Carmen. E os dois partem para uma road trip sinistra, né? No meio da estrada ali à noite, tem uma cena bem atmosférica dos dois no carro durante a madrugada, que é bem construída em termos de tensão. E é aí que o filme começa a escaralhar de vez, né? Ele começa a trazer os elementos do terror, começa a trazer os elementos da insanidade, começando a permear ali a mente dos personagens. Então ela vê um menino andando de bicicleta ali, passa por ele, depois passa de novo por ele, só que agora ele tá com uma aparência diferente, né? Até que ela atropela ele e aí ela vai socorrer o menino e ele tá com a aparência totalmente envelhecida, desfigurada, é uma maquiagem bem horripilante, né? O sorrisinho que ele dá pra ela de fundo assim, a trilha sonora subindo, e é estranho porque ele fala pra ela, né? Ele não me deixa sair daqui, ele não me deixa sair, ou seja, ele dá a entender que ele tá preso ali naquele caminho pra cidade onde eles acreditam que o Sutter Kane tá. Então é meio como se ele estivesse preso num loop temporal eterno, tentando fugir da cidade e não consegue. Essa é uma das escaralhadas que o filme vai dando ao longo da trama, depois ele vai abrindo ainda mais o leque e trazendo mais referências desse universo, e é quando eles chegam a Hobbs End, a cidade da qual a Linda não acreditava que fosse real, porque afinal de contas ela é uma cidade inventada pelo próprio Sutter Kane nos seus livros. Então tudo dá a entender que pode ter sido uma criação do próprio Sutter Kane ali, né, no mundo real, transformando o que ele escreve em realidade. E as referências vão aumentando ainda mais quando a cidade demonstra estar sendo ali dominada por algum tipo de doença, né, uma praga talvez, que tá afetando os cidadãos ali e tá desfigurando o corpo deles, né, ou melhor, transformando o corpo deles em coisas grotescas, criaturas grotescas, não é? E nesse sentido, o personagem do Sutter Kane, ele tá no centro dessa loucura toda, porque tudo parece vir dele, né? Tudo parece ter origem nele. Então você vê os cidadãos ali procurando pelo Sutter Kane, pedindo para ele entregar algumas crianças que ele sequestrou, e ele tá ali instalado dentro de uma igreja, né? A igreja central da cidade. E nisso a gente vê a Linda lembrando das coisas que ela já leu do Sutter Kane e falando pro Trent. O Trent começa a renegar tudo aquilo, mas conforme a trama avança, você vai vendo ele questionar a própria realidade. Ele não sabe se aquilo tudo é uma armação publicitária para vender o livro, ou se de fato tá acontecendo tudo aquilo, né? E você vê o choque dele ao perceber que a Linda tá perdendo a sanidade dela conforme eles vão descobrindo os segredos daquela cidade. E a cereja do bolo, é claro, é o próprio Sutter Kane admitindo que tudo que ele escreveu na verdade foi ditado para ele, né, através das sombras do abismo cósmico, e que ele não passa de um mero instrumento preparatório para a chegada e para o retorno dos The Old Ones, ou os antigos, né? Quem leu Lovecraft não consegue não arrepiar com uma referência dessas num filme desses, né? E o filme também levanta o questionamento de se tudo o que está acontecendo ali está de fato acontecendo, ou se tudo foi escrito pelo próprio Sutter Kane. Aliás, a maneira como esse filme abusa da metalinguagem, né, se autorreferenciando, muitas vezes quebrando a quarta parede, é o que de fato transforma esse filme numa das melhores interpretações, na minha opinião, das obras do Lovecraft, porque ele pega muito bem essa questão da sanidade e realidade, né, e traz pra tela de uma maneira majestosa. E os efeitos práticos aqui também estão sensacionais, até para aquela época, e até hoje muitos deles envelheceram bem, tá? E se você pegar vídeos de bastidores da época da produção do filme, você vai ver ali a equipe dedicada, o próprio John Carpenter envolvido, né, na criação dos monstros,
num design bem próximo do que a gente vê e imagina, né, dos contos do Lovecraft. E o melhor ainda é que boa parte das locações desse filme são lugares reais, onde eles gravaram, né, e traz um ar mais visceral para esse filme, na minha opinião. E a trilha sonora do próprio John Carpenter aqui também incrementa bem a história desse filme. Ele se inspirou bastante no Metallica, né, para a trilha principal. Ele queria trazer as músicas do Metallica, mas infelizmente ele não conseguiu os direitos autorais. Entretanto, na minha opinião, eu acho que isso não faz falta nesse filme. A trilha sonora que ele compôs casa muito bem com esse universo, com essa história que ele tá contando. E se você for fã do gênero de horror cósmico e nunca viu um filme que adapta tão bem esse estilo de história, eu recomendo que você assista esse filme. Você pode conferir ele na Apple TV ou na Amazon Prime Video. Apesar do filme ter sido um fracasso de bilheteria na época do seu lançamento, ele vem ganhando cada vez mais um status cult, e ainda bem, porque é um gênero que tem muito potencial para ser explorado, talvez até um futuro gênero blockbuster de terror a ser explorado nos cinemas. Afinal, a gente vai ter agora a adaptação do conto do Chamado de Cthulhu pelas mãos do James Wan, que é o criador do universo de Invocação do Mal. Não importa quanto tempo demore para chegar esse filme, mas importa que ele tá sendo um gênero cada vez mais apreciado pelo público no geral.